tarde a todos. Sejam bem-vindos à palestra ao vivo de domingo do Centro Espírita André Luiz. O CEAL recebe a todos vocês com muito carinho. Vibrem por todas as pessoas que querem. A equipe espiritual as auxiliará. Coloquem suas garrafas de água que serão fluidificadas. Para as palestras de quarta-feira, se inscrevam no canal do CEAL no YouTube. E se quiserem receber notificações, optem por receber nos avisos. Meus irmãos, vamos agora nos preparar para a prece inicial. Vamos nos sentir confortáveis e relaxados e vamos entrar em contato com a equipe espiritual, como se no salão estivéssemos. Querido Mestre Jesus, amigo de todos os momentos, orientador eterno de nossas vidas. Mais uma vez estamos aqui para ouvir palavras benéficas, para tentarmos compreender um pouquinho mais de nós mesmos e com as orientações passadas hoje, com o estudo da tarde, poderemos aprender um pouco mais e auxiliar nossa evolução. Rogamos aos irmãos espirituais que estejam conosco, nos auxiliando, para apreendermos um pouquinho mais dessa palestra, mas que também estejam conosco para estarmos cuidados, amparados e protegidos a cada instante. Agradecemos a todos os irmãos por nos permitirem estar reunidos mais uma vez. E rogamos a Ti, Jesus, a equipe espiritual do Centro Espírita André Luiz, a permissão para dar por iniciada a tarefa dessa tarde, a palestra orientadora que iremos receber. Que assim seja. Apresento a vocês, queridos amigos, o nosso palestrante desta noite, Paulo Luiz Sacerdote, que nos trará o tema hoje, problemas humanos, tão atuais e tão sempre atuais, como poderemos ver nas orientações que ele nos passará. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco, esteja com todos vocês. Quero desejar a todos um excelente domingo e nesse momento tão difícil, diante da pandemia que estamos passando, possamos encontrar forças para superar e suportar, essa dificuldade que estamos passando. Quero agradecer ao amigo Zé Luiz pelo convite, agradecer a Gabi, pelo apoio nessa transmissão e todas as necessidades de logística que ela vem nos apoiando. Eu quero agradecer à diretoria da casa, pela iniciativa de estar transmitindo ao vivo as palestras. Agradecer em especial ao senhor Vilela, pela iniciativa de estar fazendo essas transmissões ao vivo. Vem sendo um desafio para todos os centros espíritas, conseguir mantermos as atividades em nossas casas. Sigamos em frente e façamos todo o nosso melhor diante dessa situação. Nosso tema da tarde é problemas humanos. São situações aqui que vamos estar refletindo, à luz da doutrina espírita. As principais fontes que nós utilizamos, não nos limitando a essa, mas eu diria essas são as principais, é o livro O Ser Consciente, ditado pelo espírito de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. Vamos utilizar também alguns trechos do Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, para nos ajudar a entender sobre esses problemas humanos. Eu gosto sempre de trazer as referências logo no início, porque eu sou uma pessoa que me considero extremamente imperfeita. E o que nós vamos ver aqui doravante não tem o personalismo das nossas ideias. Sou simplesmente coletor, fiz um breve resumo
e aqui eu trarei um pouco do que essas fontes nos ensinam. Na conclusão do Livro dos Espíritos, item 1, Allan Kardec nos esclarece que apenas conhece de magnetismo por meio de brinquedos dos patinhos imantados que sobre a ação do ímã se movimentam em todas as direções numa bacia de água, dificilmente poderia compreender que ali, nesse processo de magnetismo, está o segredo do mecanismo do universo e das marchas dos mundos. Aí Allan Kardec traz em contraponto: o mesmo se dá com quem, no Espiritismo, apenas conhece do movimento das mesas girantes. Se a gente for trazer para os dias atuais, para as manifestações mediúnicas, sem qualquer preocupação com estudo aprofundado sobre os motivos dessa importante manifestação, onde só se vê um divertimento, um passatempo, sem compreender que esse fenômeno tão simples e vulgar existe, né, desde primórdios, possa trazer ali, traduzir uma ligação, né, com as mais graves questões da ordem social. A gente percebe que Allan Kardec, logo na sua primeira obra e conclusão, ele traz essa comparação. É necessário, para compreendermos os problemas humanos, é necessário mergulharmos no eu espírito. É necessário compreender esse ser eterno que somos. É necessário que nós possamos sair um pouco da matéria que nos prende e possamos dilatar nossa mente e percepção para questões mais transcendentais. Os problemas humanos fazem parte da nossa evolução espiritual. Somos seres incompletos, em constante processo de aprimoramento, de transformação, esforçando-nos para desenvolver os potenciais psicológicos, parapsicológicos e mediúnicos. Por estarmos ligados a impressões mais grosseiras do ego, associado a fatores que consideramos indispensáveis à nossa sobrevivência, tais como alimentação, vestuário, roupas, prazer, né? E trazer tranquilidade diante a doenças e velhices, desenvolvemos o apego. E à medida que nós vamos desenvolvendo esse apego, né, e exteriorizamos sentimentos centralizados na posse, a gente começa a se afastar desse caráter espiritual. Não estamos aqui querendo pregar que existem problemas, né, ao possuirmos coisas. O problema não está aí. O problema centra-se quando a nossa existência está focada, voltada exclusivamente a essa posse, a esse possuir. Não raras vezes nós perturbamos nossa existência quando não conseguimos algo, não é verdade? E muitas vezes quando esse algo que queremos conquistar não é almejado, não é conseguido, nós caímos em depressão. E aí eu lhes pergunto, de onde vem tanto apego? Por que ainda somos tão ligados à matéria? A evolução não dá saltos. Por isso, as zonas de confortos coletivas também exigem esforços, revoluções coletivas. A gente percebe que, por meio do estudo detalhado, se não me engano foi do doutorado de Yuval Harari, no livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Ele traz alguns relatos históricos, antropológicos, que muito nos interessa na doutrina espírita. Ele começa a falar sobre a revolução cognitiva que começou a acontecer por volta de 70 mil anos, onde, a partir daí, o homem começa a ter o desenvolvimento da linguagem funcional. Começamos a ter o que nós chamamos de história. O Sapiens se espalha a partir da África, né? Temos então a Revolução Agrícola, onde acontece mais ou menos há 12 mil anos atrás, onde se dá o início da domesticação de plantas e animais.
os assentamentos começam a acontecer. Então a gente percebe porque muitas vezes nós somos presos à terra, muitas vezes somos presos à matéria, ao possuir. Vem dessa cultura que a gente começa a desenvolver próximo desse período. Não é? Por volta de 5.000 anos atrás surgem então os primeiros reinos, não é? Sistemas de escrita e o dinheiro. As religiões politeístas começam a se fincar. Vem então a Revolução Científica, onde por volta de mais ou menos 500 anos atrás a humanidade admite sua ignorância e começa a conquistar a América e os oceanos. O planeta se torna único palco da história. A ascensão do capitalismo começa a imperar. Temos então a Revolução Industrial. Por volta de 200 anos atrás, a família e a comunidade são substituídas pelo Estado e o mercado. Extinção em massa nesse período das plantas e animais. E temos o que nós vivenciamos hoje, a Revolução da Informação, presente na contemporaneidade, refere-se às alterações sociais, econômicas e políticas decorrentes do surgimento de todos os meios de transformação da transmissão de informação. Nós estamos vivenciando isso agora, nesse momento. Quando a gente se vê, né, na necessidade de estarmos em nossos lares, não conseguimos mais em nossos centros assistir às palestras públicas, mas graças a Deus temos esse meio, né, que é a internet, possibilitando que nós estejamos aqui juntos para ver um pouco mais sobre isso. Isso é tão relevante, só para se ter uma ideia, a Revolução Industrial, ela cada vez mais, de forma exponencial, passa a impactar mais as pessoas. O rádio que todos nós conhecemos, para impactar 50 milhões de pessoas, precisou de 38 anos. A TV, para impactar os mesmos 50 milhões de pessoas, precisou de 13 anos. A internet, esse meio que estamos usando, com 4 anos conseguiu impactar 50 milhões de pessoas. Facebook, essa ferramenta que estamos utilizando agora para transmitir essa live, precisou de 3 anos e meio para poder impactar 50 milhões de pessoas. Twitter, 9 meses. E um jogo chamado Pokémon, que é uma espécie de caça de criaturas fictícias. Em 22 dias, conseguiu impactar 50 milhões de pessoas. Isso é o que se diz de revolução da informação. E aí eu lhes pergunto, será que não estávamos sendo preparados para esse momento que estamos vivendo agora? Ou vocês achavam que passaríamos a vida inteira só compartilhando mensagens que estávamos recebendo do WhatsApp? Agora, muitos de nós, não é? Independentemente da idade, estamos sendo obrigados, não é? A nos debruçarmos em ferramentas que a gente nunca viu antes. A exemplo dessas ferramentas de videoconferência. Com o desenvolvimento do apego e exteriorização dos sentimentos centralizadores da posse, nos mantemos em alertas para a preservação desses bens que nos parecem de significado único, essencial. Qualquer ameaça, reação ao imaginário que possa produzir a perda torna-se problema, gerando perturbações. Muito dos nossos problemas que nós temos é fruto dessa preocupação que nós geramos. Nós estabelecemos uma meta, essa meta às vezes é frustrada e aí nós nos decaímos. É muito importante a gente começar a analisar os motivos, os gatilhos que nos deixam felizes, os gatilhos que nos deixam tristes, porque é justamente ao analisar essas perturbações que tomam a nossa alma que a gente começa a entrar verdadeiramente nesse processo de se autoconhecer. Além desses problemas de cunho material, que é muito voltado à posse, há ainda os problemas de natureza psicológica, a herança reencarnatória que nós temos, relacionamentos interpessoais. Não raro nós temos problemas de relacionamento na nossa vizinhança, dentro de casa, no trabalho. E de onde vem isso? Observem que tem pessoas que possuem uma maturidade espiritual, uma maturidade
muito mais elevada para lidar com determinadas situações. Cada vez mais as empresas estão buscando pessoas com essa inteligência emocional, não é? No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os que são misericordiosos, Allan Kardec traz uma passagem de Jesus, onde ele intitula essa passagem, né, de reconciliação com os adversários. Observemos como Jesus fala nas palavras, né, escritas por Mateus. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos, em verdade, que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último centil. Essa figura de linguagem, essa passagem trazida por Jesus, nos fala muito nesse nosso processo de amadurecimento espiritual. Observe que ele diz que seremos entregues ao juiz. E eu lhes pergunto, que juiz é esse? A doutrina espírita nos esclarece que esse juiz nada mais é que a nossa própria consciência. Não existe uma pessoa togada que vai nos julgar. Nós devemos sim ser julgados por nós mesmos. E aí ele diz: esse juiz nos entregará ao ministro da justiça. Quem seria, na linguagem espírita, esse ministro da justiça? Os nossos anjos da guarda, os mentores espirituais, estão atentos a tudo e a todos para nos ajudar. E não saireis dessa prisão enquanto não pagais o último centil. Adivinha de que prisão estamos falando? Exatamente, essa prisão carnal. Olha como Jesus ele é profundo, como Jesus ele é psicológico em sua abordagem, como ele consegue traduzir de forma metafórica uma passagem simples do cotidiano humano, não é? Então fiquemos atentos a esses problemas, mesmo não sendo materiais, que tanto nos corrói, tanto nos consome. No dia a dia, qual desses lados predomina em nós? Os problemas criam raízes nos tecidos da malha delicada do psiquismo, de acordo com as resistências mais fortes ou fracas que cada um de nós temos. Existem aqueles que, por qualquer coisa, tomam por agravo, se aborrecem, entram em estado de cólera. Existem outros passando pelos mesmos problemas, não passa de insignificante acidente de percurso, que estimula para eles a marcha evolutiva. Já paramos para pensar o que nos torna experientes em lidarmos com determinados problemas? À medida que nós vamos evoluindo espiritualmente, a gente vai percebendo que aquilo que nos causava gravame, hoje não causa mais. Isso é um bom sinal. Isso é sinal que estamos crescendo. Só que existem aqueles que, por conta do orgulho, por conta da vaidade, não se permite abrir para novas experiências no sentido de se permitir estar melhor, se permitir não se encolerizar tanto diante de problemas tão cotidianos. Allan Kardec, em um livro dos Espíritos, pergunta: para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços da amizade não são também uma fonte de amargura? Allan Kardec está aqui questionando se não é amargura aquelas pessoas que passam pela ingratidão. Olha o que os espíritos respondem: sim, são. Porém, deveis lastimar os ingratos e os infiéis. Serão muito mais infelizes do que vós. Ou seja, aquele que está sendo acometido pelos problemas, pela traição, pela ingratidão, eles muitas vezes está passando por algo, purgando o mal que fez no passado. E os Espíritos deixam claro ainda nessa resposta quando afirma: a ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta topará mais tarde em corações insensíveis,
como o seu próprio foi. Ou seja, muitas vezes o que nós estamos passando nesse momento é fruto daquilo que nós cometemos no passado. Quanto mais nós valorizamos o problema, mais vitalidade nós damos a esse problema, aumentando a sua força de ação com os seus correspondentes efeitos. E aí eu lhes pergunto, por que é tão nocivo estarmos próximos de pessoas tóxicas e pessimistas? Por que não devemos nos vidrar tanto nos telejornais, em especial em momentos como esse, onde nós estamos inseridos num processo de contaminação, num processo de pandemia? E aí eu lhes pergunto, o que posso fazer diante desse problema? O que posso fazer na minha casa para melhorar esse ambiente? O que posso fazer no trabalho? Mesmo para aqueles que estão sem emprego, o que é que eu posso fazer em busca de sair desse estado, não é? Porque senão, cada vez mais que eu me insiro no problema, o problema me engole, me fragiliza. O que é que eu posso fazer no centro espírita? Ah, mas o trabalho que eu fazia não tem mais condição. Lembra aquelas mensagens que a gente ficava trocando? Às vezes nem lia as mensagens, mas encaminhavam por colega. É momento de refletir sobre essas mensagens, é momento de pegar o telefone e ligar para o colega, usar as redes sociais de forma muito mais intensa para o bem. Estamos tendo a oportunidade ímpar de colocar em prática a nossa resignação. Resignação não é apenas aceitar, mas é entender o que está fazendo, agindo com ação. Quando algo em que confiamos ou esperamos um resultado positivo não acontece, ou transforma-se em um desastre, um insucesso, o eu, né? O eu egóico, ele foge, escamoteia-se por falta de consciência lúcida. Aí afirma para si mesmo: eu sou culpado. A inferioridade psicológica desenvolve o complexo em que se refugia. Mesmo quando aparentemente nos realizamos, estamos nos justificando, na verdade, né, para deixar de lutar. Então, não raras vezes, a gente, tá bom, as coisas estão boas, mas para mim do jeito que está, tá legal, tá melhor. Estamos diante de situações sutis, percebidas apenas por aqueles que realmente estão buscando se autoconhecer. E aí é se perguntar, será que realmente eu sou culpado por isso? E em sendo culpado, qual o próximo passo? É a pergunta que precisamos fazer. E não ficar apenas no discurso, sou culpado. Porque a gente acaba atraindo para nós pensamentos, psiquismo, ações que em nada consegue nos transformar, nos valorizar para sairmos desse estágio. De certo, cada problema merece um tipo de atenção. Esse esforço deve ser natural, desprovido de estímulos negativos do medo ou da ansiedade, analisando sempre a situação como se apresenta e não como os fantasmas da insegurança desenham em nossa mente fantasiosa. Às vezes, nós criamos esses problemas. Às vezes o problema é desse tamanho e a gente faz com que ele pareça ser desse tamanho. Dessa forma, evitamos o refúgio para a irresponsabilidade, que não assume o papel que lhe diz respeito. Ou seja, é aquela situação da gente sair do estado da passividade. Precisamos analisar, obviamente, cada caso é um caso, mas não podemos nos entregar friamente aos problemas que são postos. Em outras pessoas, quando o problema se converte em dificuldade, o ego estabelece que a culpa é do outro, da saúde, da família, do grupo social. Temos ainda a figura da sociedade de um modo geral. Quando a gente não consegue botar a culpa em nenhum desses, a gente diz que a culpa é do destino. Então a gente percebe que
Tudo faz parte do amadurecimento do espírito. O espírito então resolve a questão utilizando-se do complexo de superioridade. Aquele primeiro que nós falamos tem uma inferioridade em si. Já esse outro que aponta o dedo e diz o problema é seu, a culpa é sua, ele se coloca acima de qualquer suspeita de fragilidade, encontra sinais justificativas de ser incompreendido, perseguido, infeliz. Normalmente essas pessoas colocam a máscara que nós chamamos do vitimismo. Enquanto eu estava estudando para essa palestra, me lembrei de uma amiga, que ela vivia dizendo que ela era perseguida pelo patrão. Confesso a vocês que nas primeiras vezes eu fiquei muito condoído dela. Mas quando ela estava no terceiro trabalho, eu encontrava ela e dizia: Fulana, como é que você está? Ela: eu estou bem, mas se não fosse o meu patrão que persegue tanto, eu disse: ele trocou de empresa junto com você? Não, é outro. Existem pessoas que estão no 5º relacionamento abusivo. Aí eu lhes pergunto: será mesmo que o problema é sempre do outro? Mesmo quando nós estamos sendo vítimas? Ou será que nós criamos um psiquismo em torno de nós, de atração desses problemas, e a ele nós nos apegamos? Muitas vezes, a resposta a isso está na nossa infância. Às vezes, a resposta disso tem outras encarnações passadas. Mas eu não estou falando isso para que a gente saia buscando fazer regressão de memória, não. Não precisa. Para saber como fomos no passado, basta ver como nós estamos sendo agora. O nosso agora, o nosso hoje, mostra muito de como nós fomos. E o nosso futuro espiritual, quando nós desencarnarmos, é exatamente esse presente que nós estamos vivendo. Evitando considerar o problema na sua real significação, passado o momento, compomos a consciência de culpa dizendo: eu deveria ter agido de tal forma. Eu poderia ter enfrentado o problema com outra abordagem. Eu tentaria evitar o que fiz, ou até mesmo o que não fiz. Todos esses são mecanismos perversos de imutabilidade espiritual. Não raro, nós nos apegamos ao fato e não conseguimos desenrolar esse fato, caracterizando escapismo para fugir das consequências dos problemas. Isso porque não basta se culpar, mas também atuar para resolver a situação. Muitos de nós paralisamos nossa existência por décadas e séculos, baseado, sabe em quê? Na culpa. São coisas simples do tipo assim: e agora? Da noite para o dia nos vimos privados, de certa forma, do nosso direito de ir e vir, não é? Mas o que é que eu faço agora? O que é que eu posso fazer no presente? Vamos cruzar os braços e não sequer ligar para os nossos pais e nossas mães que se encontram confinadas em casa? O que é que eu posso fazer no centro espírita? Uma coisa que eu achei maravilhosa são centros espíritas fazendo trabalho através de WhatsApp, trocando mensagens de vibração. Olha que coisa. Esses não desistiram do trabalho. Mesmo não podendo estar fisicamente juntos, o trabalho continua, ainda que seja através de trocas de mensagens assíncronas. O problema humano maior e mais urgente para ser resolvido é a própria criatura. Não está fora de mim, mas dentro de mim. Para resolvermos o maior problema humano, que é o do espírito, faz-se imprescindível o amadurecimento psicológico decorrente do esforço sério e bem direcionado, do estudo do espírito, o conhecer-se, o autoconhecimento. Busca incessante pelas metas existenciais mais urgentes. Exemplo de metas existenciais urgentes: valorizar o ser, as relações de amizade, de fraternidade, de amor ao próximo, da empatia.
Nessa jornada, desabrocha-se os recursos mediúnicos que propicia esse livre trânsito do espírito mais amadurecido entre o plano material e o plano espiritual. Muito nós precisamos aprender nesses dois planos, sem abusar, obviamente, da mediunidade e sem abusar também do apego à matéria. Observe a necessidade de estarmos nos mantendo em equilíbrio. Essa dilação da capacidade além da matéria propicia o mergulho do espírito na causalidade dos fenômenos humanos. Muitos de nós entramos em estado de perturbação por conta do eu espírito não estar equilibrado. Os problemas que sempre procedem das experiências anteriores. O estado de infância psicológico decorrente das ausências da realidade evolutiva. A gente percebe que está tudo encadeado, é como Allan Kardec nos fala na conclusão de O Livro dos Espíritos. Eu não posso querer considerar que conheço de doutrina espírita com base apenas em um fenômeno mediúnico. É preciso mergulhar, entender os porquês desse fenômeno. Assim como eu não posso dizer que conheço de magnetismo com base apenas no brinquedo dos patinhos numa bacia de água. Patinhos esses imantados. Então a gente percebe que a nossa busca interior é algo muito mais profundo. Quando somos convidados às reflexões profundas dessa natureza, não conseguimos nos deter em uma demorada análise. Os pensamentos se expandem em várias direções, nos afugentando. Por isso a importância da oração, da meditação. Ninguém que não tenha o hábito de orar, de meditar, vai conseguir fazer isso da noite para o dia. É necessário criarmos o hábito. E esse hábito nós vamos conseguir através, inicialmente, de repetições. Despertar significa identificar novos recursos ao nosso alcance, descobrir valores expressivos que estão desperdiçados, antes não percebidos. Será que eu estou aberto a essas experiências que para o eu espírito são novas? Com isso a gente quer deixar claro que não precisamos e nem devemos fazer esforços sobre-humanos, mas precisamos fazer todo o melhor possível agora. Precisamos deixar de nos sabotar. Tem algo a ser feito, faça agora. Não amanhã ou depois. Eu não sei o que vai acontecer no dia de amanhã. Eu, por exemplo, quando recebi a notícia de que, olha, a partir de amanhã a empresa vai trabalhar toda em home office. E aí? Se a gente não está preparado psicologicamente para algo que você estava acostumado a todo dia se deslocar do trabalho, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, eu levei mais ou menos uns 8 dias para me adaptar nessa nova rotina. Hoje eu estou um pouco mais adaptado, mas eu confesso que, assim como muitos de nós, não é? Ainda sente uma certa dificuldade nesse processo. Precisamos viver o presente. Joana de Ângeles nos fala muito sobre isso. Não o futuro, não o passado, mas o presente. Com isso, não estamos desvalorizando a história do passado, não é isso. O problema reside quando nós ficamos presos apenas exclusivamente às nossas experiências passadas. Joana de Ângeles, por muitas vezes, nos alerta que aqueles que criam esse estado patológico pode desenvolver algo chamado depressão. E aqueles que vivem fazendo projeções para o futuro desenvolvem o quê? Ansiedade. Muitos de nós temos os dois. Conseguimos ser depressivos e ansiosos. Joana de Ângeles nos ensina que ninguém permanece vivo sem o enfrentamento dos problemas que existem para ser resolvidos, oferecendo o saldo positivo de evolução. Olha como Joana de Ângeles, ela é completa, ela é ao mesmo tempo também direta.
porque ela diz que ninguém permanece vivo. Que vivo é esse que Joana está falando? É o vivo material? Não, Joana está se referindo ao vivo espiritual. Porque muitas vezes nós podemos estar com o espírito vivendo, mas literalmente dormindo, em sono letárgico. André Luiz nos ensina, se não me engano, no livro Os Mensageiros, existe um capítulo lá intitulado Os que Dormem, onde André Luiz, saindo de uma zona para outra zona espiritual, encontra um monte de espíritos dormindo. E ele pergunta, mas por que esses espíritos estão dormindo? Ah, porque eles tem aqueles que acreditam que vai chegar o dia do juízo final, tem aqueles que estão dormindo porque estavam tão presos à matéria que para eles era após a morte, acabou. E eles estão ali dormindo. E aos poucos alguns iam se levantando, iam sendo tocados, né, pela espiritualidade superior, mas não porque a espiritualidade fosse lá sacá-los, mas porque eles próprios começavam a despertar. Muitos de nós, nesse processo de problemas humanos, estamos dormindo. Não percebemos o quanto temos o poder e a capacidade de superar os nossos problemas. Nós encerramos essas breves reflexões trazendo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo os ensinamentos de Jesus na passagem de O Jugo Leve. Jesus nos afirma: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as nossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículo 28 e 30. Jesus aqui vem nos conclamar que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Muitos de nós que estamos passando por debilidades, problemas financeiros, problemas espirituais, problemas emocionais, temos nele esse sustentáculo. Que Deus nos abençoe e que possamos refletir sobre os problemas humanos. E encerramos com uma breve passagem que nós encontramos em um poema. Então nós encerramos com esse breve poema de Maria Dolores, intitulado Agradeço, Senhor. Esse é um daqueles poemas que fala muito sobre a relação que nós devemos ter com a matéria e o plano espiritual. Nosso sentimento de gratidão, nosso sentimento de agradecimento, mesmo diante dos problemas mais graves. Maria Dolores, ela fala mais ou menos assim: agradeço, Senhor, quando me dizes não, as súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse, prazer, em meu caso talvez fossem espinhos na senda que me destes a percorrer. De outras vezes imploro-te favores, entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra, que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se me florescessem na existência, seriam desvantagens contra mim. De outras vezes rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia, que me inspira a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, e que a ninguém me ligaste de improviso, e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo que preciso. Não me escute as exigências loucas, faz-me perceber que alcançarei, além do necessário, se cumprir com meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com o teu amor, e sempre que eu te rogues o que não devas, não me atendas, Senhor. Muita paz a todos. Fiquem todos com Deus. Então, meus irmãos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e agradecê-lo por essa tarde tão abençoada, em que o nosso amigo trouxe uma mensagem de paz, de amor,
de profundidade no Evangelho, nos convocando a conhecer a nossa própria alma através desse olhar profundo que Jesus Cristo nos ensinou. Que o Mestre abençoe e proteja as nossas vidas, ilumine os nossos caminhos, enche a nossa alma e o nosso corpo de saúde e que energias medicinais se espalhem por toda a Terra. Que os guardiães do planeta, os mensageiros da paz, do amor, da fraternidade, as falanges que se espalham sob a bandeira do Cristo Jesus, nos envolvam com toda a graça, com toda a bênção e com todo o amor. E que a casa de André Luiz continue levando a tantos corações o pão do Espírito, que dê sedenta a sede da alma e a nossa fome de amor e de comunhão com Deus. Muita paz, meus irmãos, que Jesus nos abençoe. Olá, meus amigos do Centro Espírita André Luiz. Nesse momento de isolamento social pelo coronavírus, as doações diminuíram muito e o CEAL possui despesas fixas e precisa se manter funcionando. Temos os salários dos funcionários, as despesas de manutenção da casa, como água e luz, ou seja, as contas não param de chegar. Sem falar que temos também uma obra em andamento que não pode ficar parada para não perder todo o investimento já feito. Por isso, não deixem de fazer doações de qualquer valor. Pode ser via transferência bancária por meio das contas do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Mais informações no nosso site www.cealdf.org.br. O CEAL conta com a sua contribuição.